acredita que o Senhor Jesus vai voltar? Levanta a sua mão. E além disso tudo que eu estou falando, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, que é eminente, que pode acontecer a qualquer momento. Por isso, quem não é batizado nas águas deve ser batizado. O Senhor Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo. Existe um céu, existe um inferno, também existe. Há uma separação, existe. Deus disse em Malaquias: eu vou mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mesmo que você seja humilhado agora, vai chegar uma hora que Deus vai mostrar a diferença. E quando eu falo desse assunto, você sabe dentro de você que se você está certo ou se você está errado. Eu quero tirar dúvidas sobre a volta de Jesus agora. Mateus capítulo de número 24, se você tem a sua Bíblia, segura ela aí nas mãos. Mateus capítulo de número 24. Vou pedir a pastora Fâmela para ficar aqui no altar. Arreda para lá, meninos, para ela sentar aqui. E eu quero que ela leia versículo por versículo para mim. E eu vou com vocês analisando e interpretando cada versículo das palavras do Senhor Jesus. Por favor, Mateus capítulo de número 24. Versículo, pode ler no telão, a tradução do telão, para todo mundo acompanhar, tá bom? Vamos lá, 1, 2 e... E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pode se sentar, por favor. Eu vou ler e comentar cada versículo desse capítulo. O capítulo começa dizendo assim, quem está aí? Os discípulos moravam com Jesus na Galileia. Aonde? A Galileia fica ao norte de Israel. Jerusalém fica ao centro, mais no centro-sul. Então eles eram mais ou menos 2, 3, 4 horas de caminhada, dependendo da região, para chegar em Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso, onde estava o templo. Então quando eles chegaram em Jerusalém, os discípulos estavam empolgados para mostrar Jesus o quê? O templo. Eles queriam mostrar para Jesus aquela obra maravilhosa, aquele templo que Herodes havia construído. Herodes havia construído um templo em Jerusalém lindo. Quando você for lá comigo, você vai ver as ruínas desse templo. Um templo lindo. Então quando eles chegaram lá, eles se aproximaram para mostrar a Jesus o templo. Aí o verso 2 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Jesus falou, olha como é que Jesus jogou, como é que fala? Jogou água na fogueira dele. Jesus falou assim: vocês estão vendo tudo isso aqui, ó? Não vai ficar aqui pedra. O que eu entendo aqui é que todo projeto que não é a vontade de Deus não fica de pé na nossa vida. Esse templo foi construído por Herodes, não era a vontade de Deus. Por isso Jesus disse assim: olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Eu estou te chamando a atenção que às vezes você está gastando a sua energia, a sua força em coisas que não é a vontade de Deus, e no final você vai ver tudo destruído, tudo derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque você está construindo algo que não é a vontade de Deus. Continua para mim, por favor. Verso 3 e 4. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles saíram de Jerusalém e foram para o Monte das Oliveiras. Quando você for comigo em Israel, você vai ver que Jerusalém está aqui, desce um vale e sobe um morro, e o Monte das Oliveiras está de frente de Jerusalém. Você faz assim, ó, sobe, quantos minutos? 20, no máximo estourando 30 minutos você andando. Eu acho que não dá nem isso. Chega no Monte das Oliveiras. Então os discípulos foram com aquilo na cabeça, mas Jesus falou que aquilo vai ser derrubado. Aí quando chegaram no monte, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Volta para mim no versículo. Eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Qual que é a primeira? Diga-nos, quando serão essas? Vamos lá, 1, 2 e? Quando serão essas coisas? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: que sinal? Vamos lá, pastora, lê para eles a primeira pergunta. Quando serão essas coisas? Primeira pergunta.
Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta. E do fim do mundo? Quando será o fim do mundo? Os discípulos fizeram para Jesus 3 perguntas. E ele começou a responder no capítulo 24, 25 e 26 de Mateus. Jesus está explicando, ele está respondendo essas 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua próxima vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Por quê? Jesus, o mesmo Jesus que veio uma vez, ele vai voltar. Só que agora, Luciano, ele não vai voltar e vai pisar na terra e os outros vai bater. Não, nada disso. Ninguém vai bater nele, ninguém vai fazer nada com ele. Ele vai voltar como rei. Ele vai voltar para dominar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Agora Jesus vai responder quais os sinais então da vinda dele. O que vai acontecer? Ele não vai dizer nem o dia nem a hora, mas ele vai mostrar os sinais. Você sabe que os sinais, se você souber interpretar, é como se você soubesse a hora, o dia e a hora. Não, pastor. Por exemplo, quem tem bebê? Ou já teve bebê? Você tá, a Isis agora, a gente acabou de apresentar a Isis aqui no altar. A Isis fala? Não. Então, se ela sentir alguma coisa, como é que o pediatra vai saber o que a Isis tem se ela não fala onde que dói, o que está acontecendo? Como é que a mãe vai saber o que a Isis está chorando? Como é que vai saber o que essa criança tem se ela não fala? O médico observa o quê? Os sinais. E pelos sinais, uma mãe antiga, sabe aquelas mães antigas? Ela bate o olho e ela fala: essa menina está com isso, isso é dor de barriga, faz isso, não é assim? Porque os sinais. Então quem sabe ler sinais, sabe dia e sabe hora. Jesus falou: eu não vou dizer nem dia nem hora, mas eu vou dizer agora os sinais que mostram a minha vinda e o fim das coisas. Vamos saber que sinais são esses. Pode ler, por favor, verso 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então diga comigo assim, guerras, rumores de guerras, doenças, mas o quê? Pestes, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou: é o fim? Não, é o princípio das dores. Então significa que guerra não é sinal do fim, é sinal de que as dores começou, as pestes. Eu estava lendo um estudo, infelizmente eu não tenho ele aqui escrito agora, que desde 1800 começaram a catalogar o número de terremotos na Terra. E eles começaram assim, com 70 terremotos no ano 1800, teve 70 terremotos. Aí começou o ano 1900, já pulou para 140 terremotos por ano. E aí no mundo, eu digo no mundo, e essa contagem, ela foi aumentando, e hoje existem milhares de terremotos no mundo inteiro que acontece diariamente. Não acontecia? Não, isso não acontecia. Isso é um sinal que Jesus falou, é um sinal de que eu estou voltando. É o princípio das dores, doenças, pestes. A pandemia foi o princípio das dores. Nós vivemos na pandemia o que ninguém nunca imaginou que viveríamos. Carro de polícia andando na rua, fica em casa. Nós estávamos orando aqui de madrugada. Quem estava aqui comigo? Estava orando aqui de madrugada e entrou aqui uns 20 policial com arma na mão e lanterna na cara de todo mundo. Você está preso? Está preso. Eu entrei ali, juntou gente ali de baixo, juntou gente ali atrás, juntou gente para tudo quanto é lado. E tinha uma árvore de Natal ali, e os meninos falaram assim: entra dentro da árvore de Natal, pastor. Eu falei: eu vou entrar dentro da árvore de Natal. Aí eles tiram uma foto minha e saem na Lafayette Notícia: pastor Edmar é preso dentro da árvore de Natal, escondendo na pandemia. Falei que pega, né? Só que como era muita gente, quem estava aqui? Né? E eles brigaram, e foi uma
Aquilo tudo era o quê? Princípio das dores. Aí você diz assim, vai melhorar para quem está em Cristo. Se você não tiver em Cristo, meu amigo, só vai piorar. Então Jesus, ele começou a falar até o versículo 8, de tudo que aconteceu. Irmãos, guerra já aconteceu, Primeira Guerra, Segunda Guerra, o mundo hoje está até pacífico, se comparado ao que já aconteceu no mundo de guerra. Guerras são só o princípio das dores, isso tudo já aconteceu. Então Jesus começou a falar desses sinais. Continua para mim, fazendo favor, verso de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Quanto mais você for fiel a Deus hoje, olha o que Jesus falou, você vai ser amado ou odiado? As pessoas vão brigar com você só de você falar que veio na igreja. Eles vão te odiar, porque você carrega o nome do Senhor Jesus. Isso é um sinal de que daqui a pouco o Senhor Jesus está voltando. Continua, por favor. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nesse tempo, as pessoas serão traídas, serão odiadas, só porque elas estão... Não é porque você está roubando, traficando, você é traficante de droga, não é isso. Você não vai ser odiado porque você é traficante de droga, porque você fuma maconha, porque você bateu na sua esposa. Não, você vai ser odiado porque está fazendo o certo. Você vai estar dentro da igreja orando e as pessoas te odiando por causa disso. Vai haver um espírito de traição no mundo. Quem está vendo esse espírito? Não é só traição de homem traindo mulher, mulher traindo homem, não. É amigo traindo amigo, pai traindo filho, filho traindo pai. Fala com o seu irmão, está cheio de gente assim, cercando você. Presta muito atenção, isso é um sinal. As pessoas que vão te trair não são inimigos, são amigos. São pessoas que você ajudou elas, deu a mão para elas, você fez tudo por elas, e elas vão fazer coisas com você que você vai entrar em depressão, você vai entrar em colapso. Quem está me entendendo? Isso é um sinal. Jesus disse, esses são sinais de que eu estou voltando. Porque antigamente, você não sabe, mas antigamente não tinha isso. Quando se descobria que alguém fez um negócio desse, era um escândalo, porque os homens faziam negócio no fio do bigode. Sabe o que é isso? Você ia lá, gostava da fazenda do cara, da casa do cara, do sítio, ele estava vendendo, não tinha que assinar promissória, passar cartão, dar cheque, não. Eles pegavam na mão e diziam assim, está fechado. Quem está entendendo? Quando do muito arrancava um fio aqui do bigode, fazia assim, ó, toma, está fechado, tal dia eu te pago. Vai vender alguma coisa, vai vender um pãozinho no fio do bigode, você vê. Não vai, porque a geração é traíra. Olha para o irmão aí, vê se ele é lambaria ou traíra. Olha para ele. A geração é de traíra. Olha aqui, você está sentado com pessoas que você não sabe quem são elas. Hoje eu trabalho no meio, só no ministério aqui, Roger, tem quase 200 pessoas que trabalham no nosso ministério, aqui na igreja local. Hoje na igreja local, quase 200 pessoas. Eu não sei quem é quem, de onde vai vir a bomba, de onde vai vir a facada. Quem está me entendendo? Se é parente, se não é parente, se é amigo, se não é amigo. Quem está me entendendo? Jesus falou assim, uns aos outros trairão, e uns aos outros se odiarão. Esse é um sinal. Isso vai ficar assim para sempre? Não. Vai haver uma repentinamente, isso vai acabar, porque Jesus vai vir buscar os escolhidos. Olha, vocês estão com frio, gente? Quem está com frio? Tá? O César que ligou. Ele liga o ar, porque ele quer ver o ar aqui. Mas não tem jeito de diminuir mais não, né, César? Está no mínimo? É para testar que o negócio é bom, né? É bom ou não é? É bom. Se estiver incomodando muito, você faz um sinal para ele assim, vai. Aquele ali, faz assim para ele. Continua, por favor, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é o que mais tem, Samuel. Falso o quê? Abre o telefone aí que você vai ver gente profetizando. Você vai ver gente na internet profetizando tudo.
E tem uns que o diabo entra neles e eles acerta tudo, mas não se cumpre nada. Quem está me entendendo? Está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Eu trago o pastor Elbert aqui, porque ele é uma pessoa de Deus. Se não, meu irmão, porque hoje o que tem de profeta, eu estou mentindo? Isso é sinal de quê? Do fim. O fim está chegando. Quem está me entendendo? Continua, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Maldade vai aumentar tanto que a gente vai parar de amar. Quando eu me converti, eu tinha 13 para 14 anos. Sabe o que eu amava tanto a casa de Deus, que a igreja que eu me converti era toda de piso, de cerâmica. Então eu ia para a escola dominical de manhã, aí terminava a escola e eu voltava para o culto à noite. Mas entre a escola e o culto à noite, a gente ficava encerando a igreja. Imagina um salão desse tamanho, a gente de joelho encerando a igreja e dando lustro com o pé. Depois terminava, ia para casa, não tinha conforto nenhum. Eu me lembro, eu falei aqui outro dia que meu pai mandava eu ir no açougue. Meu pai foi pai de 7 filhos sem mulher. Ele cuidou da gente. Ele ganhava um salário mínimo e o aluguel da casa era um salário mínimo. Então ou ele pagava o aluguel ou comia. Aí um mês ele pagava aluguel e no outro mês ele ia no supermercado e comprava 40 quilos de arroz. Você acredita? A Gena está ali, minha irmã. Cadê a Genaína? Ela está aí em algum lugar. Eu vi ela aí. 40 quilos de arroz que meu pai comprava. Ele comprava fardo. E comprava 20 quilos de feijão. Sabe o que nós comíamos o mês inteiro? O arroz e o feijão. E eu ia no açougue, pegava o osso para ferver, soltar aquela... Sabe aquela pelinha que fica no osso? Desossa e fica... Ele mandava a gente cozinhar aquilo, que aí ele comprava também macarrão, e à noite, todo dia era macarrão. Agora pergunta se eu era revoltado com Jesus. Pergunta se eu tinha alguma revolta. Eu ia para a igreja cedo, assistia à escola dominical, ficava encerando, ia lá e comia o arroz com feijão, e voltava para o culto à noite, alegria em pessoa. Só que agora a maldade está aumentando tanto. O que está acontecendo, gente? O amor está acontecendo o quê? Está esfriando. Porque você ama uma pessoa, ela te trai. Você ama outra pessoa, ela te trai. Você ama o outro, ele te trai. Você vai amar outro? Mas, pelo amor de Deus, não é assim? O senhor que já está com os cabelos brancos, quantas pessoas na vida já machucou o senhor? Não é verdade? Aí chega um ponto que o senhor fala assim, eu desisti de amar. Eu desisto de amar, porque o amor machuca. Eu amo, me machuca. Jesus falou que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, as pessoas não amariam mais. Não amariam. Os obreiros não limpariam mais a casa de Deus, banheiro. Não fariam nada disso. Não cuidariam das pessoas, não visitariam as pessoas. Nada disso. Por causa do aumento da iniquidade, da maldade. Quem está entendendo? Pega na mão do irmão e diga, não deixa o seu amor esfriar, tá bom? Não deixa seu amor. Continua fazendo favor. Verso 13. Pode sentar, gente. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Diga para o seu irmão, mas aquele que perseverar. O que é perseverar? O que é perseverar? Aquele que não desiste. Aquele que insiste. Tomou pedrada de um lado, ele levanta, rasteira, ele levanta de novo. Ele não... quem vai ser salvo? Aquele que insistir até o fim. Então pega na mão do irmão e diga, a salvação só vem no final. Só vem quando? Só lá no final. Não vem no meio, não vem no começo. É aquele que persevera até o fim. Continua, por favor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho das nações. Presta atenção, não é para testemunho das pessoas, é das nações. Não é que o evangelho tem que ser pregado para todo ser humano, não. Ele tem que ser pregado em todas as... Se alguém estiver pregando nos Estados Unidos, mas ele já
já pregou na nação. Na África já pregou. Então, quando terminar a última nação, algum pregador entrar lá e pregar para alguém, não precisa pregar para todo mundo, pregar para alguém, Jesus falou assim: então virá o fim. Hoje, com o advento da internet, o evangelho está indo para o mundo inteiro. E pode ser que ainda hoje o fim aconteça. Quem está entendendo? Olha como é que vai ser esse fim, por favor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus disse assim, agora ele está falando para os judeus. Ele diz assim para os judeus, pega do verso 15, né? Para frente. Quando, pois, virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Um dos sinais que vai acontecer é que eles vão reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. Eu fui lá em Israel. Lembra do templo que Salomão construiu? Ele foi destruído. Aí o rei Herodes foi lá e reconstruiu. Esse que Jesus falou que seria derrubado. Agora eles vão construir o terceiro. Sabe onde está aquela cúpula dourada? Lá em Jerusalém, todo mundo conhece Israel por causa daquela cúpula dourada. Então ali é o Monte Moriá. Ali vai ser reconstruído o terceiro templo. Já vai ser. Todos os utensílios estão prontos. Eu fui lá. Na praça pública existe uma menorá já de ouro puro, maciço, que vai ser colocado no templo. As vestes dos sacerdotes, igual na Bíblia. Tudo igualzinho, já foi feito, tudo preparado. Só que eles vão construir, e quem vai se assentar lá é o anticristo. Ele vai falar que ele é Deus e vai agir como se fosse Deus. É um cara que vai surgir, que vai colocar a paz no mundo. Vocês estão vendo as tentativas de paz, Ucrânia, Rússia, os palestinos. Então vai aparecer um cara nos próximos dias. Esse cara, ele age como se ele fosse Deus. E ele vai conseguir uma paz momentânea, um acordo de paz. E ele vai entrar nesse terceiro templo, como se fosse Deus. Ele é a desolação que vai entrar lá. E a Bíblia diz, aí Jesus falando para os judeus, quando isso acontecer em Jerusalém, fuja. O que ele está dizendo? Porque vai haver morte, vai haver destruição como nunca houve antes. Quem está entendendo? Agora, é aqui que eu quero parar e te explicar. Quando é que o anticristo vai aparecer? Ele vai aparecer no momento em que Jesus arrebatar a igreja. É esse inteirinho que vai acontecer. Então o mundo inteiro já está preparando para o anticristo. Vai haver uma união global das nações. A mesma moeda, já estão preparando. Existe uma agenda chamada Agenda 2030, aonde eles estão reunindo para que o mundo inteiro ande no mesmo compasso. Ou seja, eles não querem que o dólar valha muito e o real vala pouco, ou o euro tem um valor maior, e eles não querem isso. Eles vão fazer um reset na economia do mundo e vai fazer com que uma única moeda circule no mundo inteiro para todo mundo ter o mesmo poder de compra. Quem vai fazer isso? O anticristo. Isso é uma agenda para 2030. Quem está aí? Ela já está sendo, todo tipo de acordo está sendo feito. Por isso que esse presidente dos Estados Unidos, ele age dessa forma. É bíblico o que ele está fazendo. Então ele para uma guerra ali, ele para outra aqui, ele está fazendo que o mundo ande num processo, no mesmo processo. Por que ele está fazendo isso? É um sinal da volta de Jesus. Quem está aí? Agora pergunta para o seu irmão, quando é que isso vai acontecer? Isso já está para acontecer. Irmãos, ele está aqui na Venezuela, do lado. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está sendo preparado para o anticristo. Só que para o anticristo aparecer, o arrebatamento tem que acontecer primeiro. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. 1 Tessalonicenses 4, 15.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como é que vai ser esse evento? A qualquer momento nós vamos ouvir o barulho de uma trombeta. Pam, 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 pam. Viu? E eu, hein? E aí eu. O Senhor vai descer com alarido e com a trombeta de Deus. Como é que vai ser? Ei, segura. Você está trabalhando, lavando, um está no andaime, e de repente você vai ouvir esse barulho. Só que a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, os irmãos nossos que batizaram e morreram, nós não vamos na frente deles. Deus vai lá e vai ressuscitar todo mundo. Que coisa linda, hein? É por isso que você tem que morrer salvo. Porque se você morrer salvo, quando a trombeta tocar, de maneira nenhuma nós vamos na frente dos que dormem. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai na água. Todas as pessoas que estão com o corpo lá escondido, morreram e não acharam seus corpos na água, a água vai ter que devolver o corpo. E Deus vai fazer o espírito da pessoa entrar dentro do corpo e eles vão encontrar com Jesus. Quem morreu pelo fogo, quem está enterrado, a terra vai devolver os mortos, o fogo vai devolver os mortos e a água vai devolver os mortos, e Deus vai fazer o espírito deles entrar dentro do corpo e nós vamos encontrar com Jesus. Então a pessoa que você ama, que partiu, você vai encontrar com ela de novo. Pega na mão do irmão e diga: as pessoas que você ama e que partiram em Cristo, vai haver um reencontro. Olha lá. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o próximo versículo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles aonde? Nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A gente vai desaparecer da terra. Isso, olha para mim. Olha para mim, eu vou parar aqui agora. Eu ponho um ponto aqui agora. O mundo está num processo para o anticristo aparecer. Não está? Só que ele só aparece depois desse acontecimento. Só que o anticristo já está no mundo. Ele não vai aparecer, ele já está. Por exemplo, eu falei do aumento da tecnologia a semana passada, que é um sinal da volta de Jesus. O Elon Musk, ele está fazendo experimentos que vão revolucionar o mundo agora em 2026 e 27. Do ponto dele colocar um chip na cabeça de uma pessoa que é paralítica e a pessoa voltar a andar. Ele colocar um chip na cabeça de uma pessoa cega e ela voltar a enxergar. Quem está aí? A inteligência artificial, você tem que ter cuidado com tudo, porque a inteligência artificial, ela hoje consegue imitar a sua voz e a sua aparência como se você estivesse falando ou fazendo alguma coisa. O mundo não tem muito tempo mais. A igreja não tem muito tempo mais na terra. Quem está me entendendo? Ela não tem muito tempo mais. Isso tudo que está acontecendo é o que o anticristo vai fazer. Por exemplo, a história, os teólogos nos diz que essa moeda mundial não vai ser dinheiro físico. Você já está percebendo que o dinheiro físico, não é? Tem lugares, se você for em São Paulo, quando eu viajo para fora do país, levar dinheiro é bobeira. Oi? BH não existe dinheiro. É Pix, aqui no Brasil, Pix ou cartão. Não existe, porque a moeda que vai surgir no mundo é eletrônica. São criptomoedas, são moedas virtuais que você tem que ter. Quem está me entendendo? Isso já está acontecendo. Só que a Bíblia diz que esse anticristo, ele tem um número chamado número da besta, que é 666. A gente não sabe o que significa isso, 666. Só que quem tiver o número da besta perde a sua salvação, porque você vai ser obrigado a fazer coisas que é contrária à palavra de Deus. Pastor, quando é que tudo isso vai acontecer? Já está para acontecer.
não, já assim, você pode acordar amanhã e ser surpreendido com esses acontecimentos. Só que eu estou dizendo que antes disso tudo acontecer, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Domingo que vem eu vou falar sobre o arrebatamento. Ele acontece em duas fases. Quantas fases? Jesus vai voltar e o arrebatamento acontece em duas fases. A primeira é o rapto dos vencedores. O segundo é o arrebatamento da igreja. E eu quero explicar isso bem explicadinho, porque nem todo mundo que está na igreja vai ser arrebatado. Não, pastor, não. Nem todo mundo que aceitou Jesus. Por quê? Está cheio de gente que aceitou Jesus e não tem compromisso com Jesus. Sabe quantas pessoas eu já batizei nessa igreja? Irmãos, passa de 15 mil pessoas que eu já batizei. Tem 15 mil pessoas aqui dentro? Não tem. Aonde estão elas? Batizadas, mas não cumprem mandamento. Receberam a salvação, mas não são fiéis. Tem gente aqui dentro, nós somos poucos aqui hoje, cheio de rolo na vida. A gente é de Jesus, mas está todo enrolado. Não está vivendo uma vida reta, uma vida santa, uma vida honesta, uma vida pura. O que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus vier agora, na primeira fase do arrebatamento, Ele vai levar a sua noiva. Por que a Bíblia fala que Ele vai levar a noiva? Porque noiva sempre tem vestido branco, sem mancha, sem sujeira. É as pessoas que têm a vida santa e que estão trabalhando pelo reino. Você já percebeu que de cada 100 pessoas na igreja, 2, 3 estão trabalhando e 95, 96 estão sentadas ouvindo e criticando? Essas que estão trabalhando são as primeiras que serão levadas para receber a sua recompensa. É a primeira fase do arrebatamento. Eu vou explicar isso biblicamente. Agora não tenho tempo para isso, mas eu vou explicar isso rápido, biblicamente para você. E o restante da igreja? A primeira fase da grande tribulação eles ficam, porque eles não amadureceram. E o fogo da grande tribulação, a ação do anticristo, é que vai separar se você é fiel ou não. Aí você vai lembrar: poxa vida, o pastor foi embora, porque eu vou. Quem vai junto? Mas vai ter culto. Fala para o seu irmão, mas vai ter culto. Porque alguém vai abrir igreja. Eu não sei quem. Não sei quem vai, não sei quem fica. Mas não sei se vai ter obreiro xingando. Senta ali, vai sentar aí não. Só que o arrebatamento já aconteceu. Irmãos, o que o Senhor está tentando dizer? Que nós, eu e você, devemos trabalhar, devemos fazer os projetos da primavera, como eu disse aqui, comer a romã. Viu, Samuel? Você é ser um vereador muito... Eu ainda não vi um vereador que trabalha tanto igual o Samuel. Você já viu? Siga ele nas redes sociais, você vai ver. O Samuel é vereador e trabalha de manhã, de tarde, de noite, a semana inteira. O João Pedro trabalha com ele. O João Pedro tem dia que chega em casa meia-noite. João Pedro. O Samuel tá... Poneu para frente, pai. Eu falei, obrigado, tá? Aperta os calos dele. Só que tudo isso pode ser interrompido com a volta a qualquer minuto, a qualquer momento. Quem está me entendendo, levante a mão. Então, semana que vem eu vou trabalhar, eu vou explicar as duas fases do arrebatamento, que quase ninguém sabe, mas está na Bíblia, está lá na Bíblia. Pergunta para mim, a igreja vai ser arrebatada? Vamos lá, todo mundo, 1, 2 e... Não. Só algumas pessoas dentro da igreja serão raptadas no primeiro momento, porque são pessoas que estão servindo. Vou te dar um exemplo, por que não? Por que não? Tem 35 anos que eu trabalho para Jesus. Há mais de 38 anos que eu sirvo a Jesus. Eu já tomei nome de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Eu sofro as aflições por servir a Jesus. O que é que você sofre? Não, eu não. Sento aqui, quando um fala mal eu ajudo, se o outro elogia eu também ajudo. Eu sou neutro. Então, você acha que você vai para o mesmo lugar que eu? Um discípulo foi apedrejado por servir Jesus, o outro não sofre nada. O reino de Deus é justiça. Você não pode ser agente secreto de Jesus, irmão. Você tem que mostrar a carteirinha onde você for, eu sou de Jesus. Você não pode ficar escondido. Quem está me entendendo? Você não pode, está cheio de agente secreto. Gente que tem medo de falar que vem na igreja com a família. Você está vendo a família ir para o inferno e não testemunha, não convida, não chama.
se o arrebatamento acontecer, você não pode subir. Você fica na grande tribulação, no início dela, e aí você vai ter que, ou você faz o que o anticristo quer e perde a salvação, ou você não faz e é degolado, é morto por causa de Jesus. Então tudo que você não quer fazer agora de graça e na graça, você vai ter que fazer depois para sustentar a sua salvação. É por isso que eu sirvo a Deus com toda a minha vida agora, porque eu quero que ao ouvir o soar da trombeta, eu participe desse rapto. Quem está me entendendo? Pastor, isso é muito complexo para mim. Eu estou querendo te dar informações mesmo, para despertar você e depois eu esclarecer. Eu vou esclarecer isso tudo, domingo a domingo, eu vou falar sobre isso. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Fica de pé, deixa eu orar por você.